Romanos capítulo de número 8, quero deixar aqui uma reflexão bíblica para o nosso coração. Romanos capítulo de número 8, vamos ler do verso de número 26 ao verso de número 30, e eu quero aqui, com base nesse texto, trazer algumas aplicações aqui para a nossa vida. Romanos capítulo 8, verso 26 diz assim: também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza, porque nós não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que Ele intercede pelos santos. Vamos ler o verso 28 mesmo, com versões diferentes? Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados, segundo o seu propósito. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem o quê? Para serem o quê? Conformes à imagem do seu Filho. Diga comigo, predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho. Ótimo, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Vamos orar mais uma vez? Graças te damos, Senhor, pelo privilégio que o Senhor nos concede de termos acesso à Tua Palavra e podermos juntos aqui aprendermos, ó Deus, através dos princípios dela revelados, ó Deus, aquilo que traz sentido para vivermos uma vida com propósito, uma vida abundante, e uma vida que nos faz trilhar rumo à eternidade celestial. Sabemos que nascemos para viver para a Tua glória, e assim queremos viver todos os dias. Então abra a nossa mente, alinhe o nosso coração, para ouvir a Tua voz através de cada ensinamento que o Senhor quer trazer ao nosso coração nessa noite, no nome de Jesus. Amém e amém. Eu quero compartilhar aqui 3 P's num processo da gente ser conforme ou semelhante a Cristo. Coisas que nos faz ser parecidos com Jesus e o que Deus usa para forjar o caráter de Cristo em nós. Esses 3 P's que eu vou mencionar é uma forma de Deus moldar o caráter de Cristo em nós. É uma forma de nos fazer também, ao mesmo tempo, viver uma vida na perspectiva de Deus, onde eu vou entender as coisas que me cercam, como que funciona esse processo, para que eu possa viver uma vida sobre a perspectiva divina. Então, a primeira coisa que eu gostaria de trazer aqui com esse texto, em que diz que Deus nos predestinou, ou seja, desde a eternidade, Deus nos chamou, nos convocou para a gente ser conforme a imagem do seu Filho. Então, há um amplo desejo de Deus, desde a criação, que nós sejamos parecidos com Jesus, a imagem do seu Filho. E às vezes, quando a gente ouve declarações, afirmações como essa, a gente fica assim: gente, será que é possível eu ser parecido com Jesus? Será que é possível? Jesus é tão perfeito, é tão santo, como que eu não errava? Como que eu posso assim ser? Eu estou muito longe. De fato, Ele é santo e nós somos imperfeitos. Mas o propósito eterno e as formas como Deus faz através do Espírito Santo nos proporciona a andar nos passos de Jesus e a sermos conformes à imagem do seu Filho, conforme o texto diz. Deus nos predestinou para ser assim. Ele nos coloca nessa terra, nos alcança com a sua graça para a gente ser parecido com Jesus. Discípulo é aquele que parece com o mestre, sim ou não, gente? Sim. Discípulo é o que parece com o mestre. Cristãos, onde os primeiros discípulos foram chamados em Antioquia, a primeira vez que foram chamados de cristãos em Antioquia, porque eles pareciam muito com Jesus. Então, é possível a gente ser parecido com Jesus. Os homens que passaram por essa terra refletiram isso. E esse é o propósito de Deus ao nos criar. A gente precisa entender como funciona esse propósito, esse processo de Deus, para que a gente possa viver na terra alinhado com esse propósito, de sermos parecidos com Jesus. Vou te provar isso biblicamente, que desde a criação, esse é o objetivo de Deus, ao nos alcançar com a sua graça, ao nos criar e nos colocar nessa terra. Por exemplo, Gênesis 1:26 diz o quê? Então disse Deus: façamos o homem à nossa imagem e à nossa semelhança.
A nossa imagem e semelhança, não está falando de fisicamente, porque Deus é espírito. E a palavra espírito, tanto no grego, pneuma, quanto no hebraico, rua, significa vento, sopro. Ou seja, não é questão material. Está falando do nosso ser interior, da nossa alma. Está falando do nosso ser. Nós somos criados para sermos a imagem, refletir o caráter. A imagem reflete e semelhança de Deus. Gênesis 1, 27 diz novamente, reitera, ratifica, corrobora, dizendo: criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou, homem e mulher o criou. Então você vai ver que em toda a criação, somente o homem foi feito à imagem de Deus. Sim ou não, gente? Somente o homem. Todas as outras obras da criação, animais, vegetais, astros, anjos, nenhum outro ser foi criado à semelhança de Deus. Somente o ser humano. E que privilégio! Somente nós carregamos características fortíssimas do eterno dentro de nós. E se a gente parar para pensar nisso, faz muito sentido. Tal como Deus, por exemplo, nós somos seres espirituais. A Bíblia diz que Deus é espírito, importa que os seus verdadeiros adoradores o adorem em espírito e em verdade. Nós somos seres espirituais. Deus nos criou com duas partes, a parte material e a parte imaterial. Formou Deus o homem do pó da terra, parte material, e soprou nele o fôlego, ruá. O hebraico, fôlego, ruá. Ou seja, o espírito de vida, que é o espírito de Deus. E ele se tornou alma vivente. Então Deus nos criou como seres espirituais, onde a gente é composto por parte material e a parte imaterial. Tal como Deus, nós somos seres inteligentes. A criação não precisa nem da gente discorrer sobre isso. Você olha para a criação, ela é magnífica. Qualquer médico, qualquer biólogo, qualquer estudioso, cientista, que vai olhar os astros, ver que o Sol, os planetas, vai falar: gente, não tem como explicar a dimensão do átomo, o menor átomo, a maior estrela que existe no céu, como astro. É impossível um ser humano criar isso. É impossível o Big Bang gerar as coisas com tanta ordem. Um organismo, a Lu, que é médica, toda vez que a gestação, por exemplo, toda vez que ela vai falando do corpo humano, gente, o corpo humano ele é perfeito no funcionamento. Uma coisa ligada com a outra, das coisas, dos detalhes. Então, tal como Deus, nós somos seres inteligentes. Prova disso são a estrutura que a gente hoje tem, né, de tecnologia, de tantas coisas. Por quê? O homem foi criado, tal como Deus, um ser espiritual, um ser inteligente, um ser relacional. Eu estava vendo uma vez uma pirâmide de Maslow, que é um dos psicólogos, falando que entre as três principais necessidades do ser humano, está lá em terceiro lugar a necessidade de amar e ser amado. A necessidade de relacionamento. Quem é o grande ser relacional? O Deus que nós servimos. Ele é Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. E os três são numa intimidade e comunhão tão profunda. Tão profunda. E Ele nos criou como seres também relacionais. Façamos. Você não vê na declaração, ele não diz lá em Gênesis, fala assim: faça o homem conforme a imagem e semelhança. Ele fala o quê? Façamos. Ali já está a trindade, unida. Não é só Deus Pai na criação. Ali já está Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Ou seja, façamos o homem a imagem e semelhança. É um relacionamento tão profundo que o próprio Cristo, eu e o Pai somos um. E nós temos a necessidade, gente, de relacionar uns com os outros, sim ou não? Demais. A pandemia foi um grito do nosso coração dessa percepção. Quem aqui ficou agoniado de ficar dentro de casa? Todo mundo, né, eu acredito. Ou você ficar lá, não pode ver pessoas, tanta gente entrou num processo de depressão por causa disso, porque nós somos seres relacionais, nós somos seres dotados de atributos morais que são divinos, por exemplo, bondade, porque Deus é bom. E Ele colocou desse atributo em nós: amor, misericórdia, justiça, enfim. Nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. Mas a grande questão é que com a entrada do pecado no mundo, essa imagem de Deus criada, ela foi deformada. Então, o homem foi criado para ser a imagem e semelhança de Deus, e assim foi com Adão e Eva.
Mas com a entrada do pecado do mundo, essa imagem, ela foi o que, gente? Deformada. Tem uma frase de um pastor que eu achei muito interessante, que ele diz assim, ó: agora por causa do pecado, não refletimos com toda clareza a imagem de Deus. Somos como um poço de águas turvas, que não refletem mais a beleza da lua. O que isso significa? Por exemplo, nós temos a bondade, que é um atributo de Deus, sim, mas a nossa bondade também é entremeada de maldade. Tanto que o apóstolo Paulo diz o quê, pastor Fábio? O bem que eu quero fazer, eu não faço, e o mal que eu não quero fazer, eu acabo fazendo, porque está entremeado, por causa do pecado. Então, nós fomos, o propósito de Deus é que a gente seja conforme a imagem do seu Filho. Nós lemos aqui. Essa imagem de Deus criada, ela foi danificada pelo pecado. E é muito óbvio essa distorção do pecado na imagem de Deus em nós. É só a gente ligar a internet, olhar as redes sociais, a perversão moral, os assassinatos, as tragédias, as coisas inescrupulosas que estão acontecendo no mundo, porque o pecado tem governado a vida e os corações. Agora, qual que é a boa notícia? A boa notícia é que essa imagem de Deus criada, e essa imagem de Deus que foi deformada pelo pecado, com a vinda de Jesus dessa terra, essa imagem pode ser, e ela foi restaurada. Diga comigo: criada, deformada, restaurada. Vamos dizer essas três palavras? Criada, deformada, restaurada. Ou seja, quando Jesus ele veio a essa terra, ele veio para restaurar a imagem divina em nós. Deus não desistiu do homem. Deus nunca desistiu e nunca desistirá de nós. Tanto que Colossenses 1,15 diz assim, ó: Ele, Cristo, é a imagem do Deus invisível. Então, quando nós entregamos a nossa vida para Jesus, confessamos Ele como o único e suficiente Salvador, nós iniciamos um processo de restauração da imagem de Deus em nós. Quando nós entregamos a nossa vida para Jesus, nós começamos a trilhar justamente sobre esse propósito, pelo qual nós somos criados, que é parecer com Ele. Que é estar dentro da nossa casa e as pessoas que convivem conosco falam assim: ele parece com Jesus. Não é usar, a carne é fraca. Não, meu irmão, mas se você está em Cristo, o Espírito é forte. O pecado é desafiador. Não veio sobre o homem tentação que não fosse humana, mas fiel a Deus, que não permitirá que nós sejamos tentados além da nossa força. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá o escape. Então é possível a gente ser parecido com Jesus. É possível, porque isso faz parte do projeto eterno, criado por Deus, a imagem e semelhança. O pecado deforma, mas vem Cristo para restaurar a imagem dele em nós, a imagem de Deus em nós, a ponto das vezes a gente não precisar nem mesmo abrir a boca e as pessoas verem Cristo na nossa vida, verem Cristo nos nossos passos, verem Cristo nos nossos relacionamentos. Agora, a porta de entrada para que a gente possa tornar semelhante a Cristo nessa terra é o novo nascimento. Ou seja, é necessário nascer de novo. É necessário, de fato, eu entregar a minha vida a Jesus. Quem não nasce da água e do Espírito, esse não pode entrar no reino dos céus. E nesse processo, que é o que eu queria fechar essa palavra, trazendo os 3 P's, para eu poder ser parecido com Jesus, para eu poder viver uma vida linkada no propósito pelo qual eu estou nessa terra, para que eu possa trilhar nesse mundo entendendo aquilo que me cerca e sobre as perspectivas de Deus. Eu fui criado para parecer com Jesus. E toda vez que a gente tentar viver uma vida que não nos faça ser parecido com Cristo, vai gerar em nosso coração frustração, gente. Quem é que briga com a esposa? Ou seja, você não reflete o fruto do Espírito, você xinga, você agride, sei lá, tantas loucuras que acontecem. E que a pessoa reflete a Cristo e vive uma família feliz. Não tem como. Cristo tem vida e vida em abundância. E vida em abundância é somente andando nos princípios bíblicos. Andando conforme a imagem de Cristo em nós. Quais são esses 3 processos, ou esses 3 P's, melhor dizendo,
que forja o caráter de Cristo em nós, que nos faz viver esse propósito de Deus, que nos faz ser parecidos com Jesus, que nos faz viver a vida sob a perspectiva de Deus. O primeiro P é a palavra de Deus. Algo que forja em nós o caráter de Cristo, para que a gente possa viver esse propósito original, de ser parecido com Jesus, se chama a palavra de Deus. O primeiro P é que Deus usa a palavra para nos fazer parecido com Cristo. Deus usa a palavra para a gente viver uma vida com propósito nessa terra. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. O povo perece por causa de quê? Por causa do conhecimento. Porque a gente erra por não conhecer a Deus, não conhecer as Escrituras, não conhecer o poder de Deus. Então, se eu quero ser parecido com Jesus, viver uma vida na perspectiva e no propósito pelo qual eu existo nessa terra, você precisa entender que Deus usa a palavra para nos tornar semelhante a Ele. Então, gente, todas as vezes que eu leio a palavra com devoção, o meu coração vai sendo moldado. Uma frase que eu repito, já falei inúmeras vezes e que eu gosto muito, porque toda vez que eu vou ler, eu lembro disso. Que a Bíblia é o único livro cujo autor está presente no momento da leitura. É o único livro. Você pode, às vezes, aqui fazer aquisição, você pode ter o livro lá deixando marcas no caminho, que é o livro que eu escrevi. Você vai estar lendo lá e eu não vou estar lá, às vezes, para poder... Não, o que eu estou querendo dizer é isso aqui e tal. Você está, às vezes, tendo uma outra percepção. Agora, a Bíblia não, você está lendo, o Espírito de Deus está lá, ó, ministrando no seu coração, alinhando o seu coração, enchendo o seu coração de fé, quebrantando o seu coração. Então, quando você lê a palavra, você está sendo moldado por Deus. Por isso que é uma batalha espiritual tremenda do inferno, para não deixar a gente ler a Bíblia. Toma o nosso dia ocupado por um monte de coisa. Não vou ler não. A gente arruma, o diabo coloca um monte de coisas na nossa mente, dardos da nossa mente, para a gente poder não ler a palavra. Eu não entendo, eu estou cansado. A gente arruma um monte de coisa, porque ele sabe que a palavra é voz de Deus para o nosso coração. Ele sabe que a palavra liberta. Ele sabe que a palavra gera fé, porque a fé vem pelo ouvir, e o ouvir é a palavra de Deus. E os homens e mulheres que marcaram a história da Bíblia têm como característica principal serem homens cheios de fé. Hebreus 11. Os mares se abrem, os Golias caem por terra, as muralhas elas são destroçadas, porque homens estão revestidos de fé. E como eu tenho fé? É quando eu vejo os milagres acontecendo, é quando eu leio a palavra de Deus e medito nela. O diabo sabe, gente, que está lá no Salmo 1, que quem medita na lei do Senhor de dia e de noite, ele vai ser bem-aventurado, vai ser feliz. Ele sabe que está escrito em Josué 1,8, se Josué não desviar nem para a direita e nem para a esquerda e meditar nessa palavra, ele vai prosperar em tudo quanto ele fizer. Ele sabe que a palavra de Deus é lâmpada para os nossos pés, não vai deixar a gente cair nas armadilhas dele, é luz para o nosso caminho. Ele sabe que a palavra nos limpa, ele sabe que a palavra nos santifica, ele sabe que a palavra nos transforma, ele sabe que a palavra nos molda, ele sabe que a palavra nos reveste da autoridade, nos revela sobre a autoridade de Deus em nós. E aí ele vai pelejar o tempo todo para não nos deixar debruçar sobre essa palavra. São Jerônimo, um homem que traduziu a Bíblia para a Vulgata Latina, para o latim, ele escreveu assim, não conhecer as Escrituras é não conhecer Cristo. Gente, a palavra de Deus ela é diferente de qualquer outra palavra. Ela é a voz do Eterno na terra. A Bíblia diz em Hebreus 4,12 que a palavra de Deus é viva. Você vai lendo, ela vai mexendo dentro de você. Ela é eficaz, ela é mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, capaz de dividir alma e espírito, juntas e medulas. Sabe o que é isso? Algo que é indivisível, humanamente falando. Como separar alma e espírito? Como separar isso? A palavra de Deus penetra onde livro nenhum, onde homem nenhum, onde voz nenhuma do homem pode penetrar. É a palavra de Deus. Ela discerne as intenções, os pensamentos.
Interessante uma frase de um evangelista, que era um sapateiro, um homem que se tornou um dos grandes ganhadores de almas, Dwight Moody, que diz assim: a Bíblia não nos foi dada para aumentar o nosso conhecimento, mas para mudar a nossa vida. Não é para poder eu saber um cabedal de teologia, porque Jesus diz em Mateus 7, que não adianta nada eu ouvir aquele sermão belíssimo como o sermão do monte e não colocar em prática. Mas a Bíblia, ela vem para mudar a nossa vida. Então, muito mais do que elevar o nosso conhecimento, que ela faz, ela vem para moldar o nosso caráter. Você viu eu lendo aqui o testemunho rapidamente da consagração do Edilson, do pastor Edilson, pastor Fábio. O Edilson, ele foi alcançado por Deus quando ele estava morando nos Estados Unidos, lendo a Bíblia. Uma vez o Cris Duran esteve aqui com a gente e ele falou que ele estava num hotel e ele, ouvindo a palavra, ele foi transformado por Deus, sem ter um evangelista, sem ter um pregador, sem ter um missionário, porque a palavra de Deus, ela é viva, ela é eficaz, ela nos molda, ela transforma pescadores em pregadores. A palavra de Deus, ela transforma perseguidores em missionários, ela transforma endemoniados em evangelistas, ela transforma em homens corruptos em homens de caráter. É a palavra de Deus. Então, se eu quero viver uma vida com propósito, eu quero viver pelo propósito original pelo qual foi criado, para ser imagem e semelhança de Deus, eu preciso ler essa palavra. E o quanto que não é só ler, gente, não é só ler, é você meditar. A Bíblia, em hora nenhuma, manda a gente só ler. Leia a palavra, não, fala para a gente meditar. É para deixar essa palavra entrar no coração, deixa entender aquilo que Deus quer falar comigo. Você pode falar com Deus: Senhor, o que é que o Senhor quer falar comigo? Lê um capítulo lá e fala: o que o Senhor quer falar comigo? E Deus vai falar com você. Então o primeiro P desse processo é a palavra. Deus usa a palavra para moldar-nos conforme o propósito dele nessa terra. Segundo P desse processo são as pessoas. Deus usa a palavra para nos fazer parecido com Jesus, e Deus usa pessoas. Diga comigo: Deus usa a palavra, Deus usa a palavra e Deus usa pessoas. Deus usa pessoas. Muita gente acha que para a gente poder crescer espiritualmente é somente a gente ter um estudo bíblico e oração. Só que muitas coisas serão forjadas em nós através das pessoas que nos cercam. O Rick Warren, certa feita, diz assim: a maturidade espiritual não é uma busca individual solitária. Uma pessoa não pode crescer à semelhança de Cristo em isolamento. Em isolamento. Às vezes, gente, Deus tende a usar mais as pessoas ao nosso redor para promover o caráter de Cristo em nós, que fazer, às vezes, milagres de forma instantânea. Deus faz muito o processo através de pessoas. Por exemplo, a gente lê lá sobre domínio próprio. Eu preciso ser mais parecido com Jesus, com esse fruto do Espírito, que é o domínio próprio. Porque às vezes eu sou uma pessoa explosiva, às vezes eu sou uma pessoa que tem atitudes impensadas. Eu tenho um pavio curto, falta domínio próprio. Aí você olha: Senhor, me dê domínio próprio. Você acha que Deus vai chegar? Pode até fazer, mas a maioria das vezes não. Vai pegar lá a varinha lá e né? Agora eu era um cara impaciente e agora sou um cara paciente. Da noite para o dia. Eu quero um cara explosivo e agora sou um cara que tenho um governo sobre as minhas emoções. Não, Deus usa pessoas. E aí você vai sair naquele dia, você vai jogar um futebol, alguém vai fazer uma falta em você, que vai te deixar bravo, e aí você respira fundo e lembra da palavra. Mas para isso você precisa estar lendo a palavra. Sensível ao Espírito de Deus. Deus às vezes vai no trânsito te fazer para passar por um momento para você vivenciar isso, porque a gente só aprende aquilo que a gente pratica. Eu falei esses dias no curso de voluntariado. Há uma diferença entre entender e aprender. Entender é quando passa pelo meu campo de cognição. Eu entendo. Não, faz sentido isso. Eu entendo. Qual o seu nome, mesmo? É o Éder, lembrei do Éder. O Éder, se eu chegar para o Éder aqui, o Éder falou: olha, para fazer Dó maior, você põe esse dedo aqui, esse aqui, solta a tecla tal, faz a tríade assim, tal. Se ele me ensinar 1 ano piano, teclado aqui, 1 ano, me mostrando, e eu só olhando, e aí me põe: agora vai para o recital, vai lá, toca num culto de domingo. Você acha que vai sair? Se eu tocar no piano, vai tocar no teclado, vai dar ruim, gente, sim ou não?
vai dar ruim. Ele pode falar 1 ano, eu posso entender com clareza, mas eu só vou aprender se eu praticar. Senão eu só entendo. Então muita gente hoje entende. O domínio próprio é importante, entende. Aí Deus coloca pessoas na nossa vida, no nosso dia a dia, para que esse entender se torne aprender. E aí a partir daí a gente reflete o caráter de Cristo em nós. Senhor, tem misericórdia. Deus, não deixa eu ficar falando mal dos outros, não. Aí chega alguém que começa a trazer uma noticiazinha, uma fofoquinha, o nome de alguém para você, perde você. É Deus te dando como oportunidade você não deixar isso prevalecer. E você não rende aquilo. Você corta. E aí você aprende, porque você coloca em prática. Então vai vir muitas pessoas na nossa vida que vão surgir, na verdade, são permissões de Deus para trabalhar o caráter de Cristo em nós. Como que eu vou aprender a amar o inimigo? Como que eu vou aprender a fazer o bem àquele que me persegue, ou pagar o mal com o bem? Através das situações. As pessoas que vão cercar, vão nos ferir. Gente, se negou a Jesus, se traiu a Jesus, se abandonaram a Jesus, você acha que foi perfeito em tudo que fez, tratou todo mundo de forma mais excelente e magnífica do mundo, você acha que vai fazer em nós? E nós temos Ele como exemplo. Então as pessoas que estão do seu lado, elas se tornam instrumentos de Deus, não só no sentido negativo, entre aspas, no que tange a coisas que precisam ser aperfeiçoadas em você, mas também no sentido positivo, né? Se conectar a pessoas que vão elevar a sua fé. Deus coloca a gente assim, para poder orar, pessoas que oram mais do que a gente. Conecta essas pessoas, que tem mais paixão por servir na casa de Deus. Chega perto dessas pessoas, porque essas pessoas vão ser instrumentos de Deus para te aproximar do propósito dele, de ser mais parecido com Jesus. Essas pessoas. É tão bom, né, pastor Tiago? Pastor Tiago sabe da nossa adolescência lá, juventude, tantos amigos que a gente teve, né? Os amigos da nossa geração, de jovens e adolescentes, que a gente teve como oportunidade de conectar, né? Eram pessoas, eu sempre buscava pessoas que oravam mais do que eu, que buscavam mais do que eu. Eu lembro, sempre falo do pastor Rodrigo Godoy, né? Pastor hoje da Lagoinha, em Valadares. Rodrigo, eu já estava na igreja, na primeira igreja, quando ele foi para lá, aquela chama do primeiro amor, do jeito, que perfil dele, né, acelerado, e aquela sede, vou fazer a campanha de 1 ano de oração no monte, 1 ano de oração. Eu falei, rapaz, esse camarada chegou aqui, esse cara tá com coração queimando, eu colei nele, vamos junto, tal. E aí eu ia junto, e a gente ia aprendendo um com o outro, eu com já uma caminhada mais consistente no reino, e ele com aquele fogo no coração, e a gente precisa entender que Deus usa pessoas. Agora a gente fica conectando com quem não está em Deus. Deus usa a palavra, Deus usa pessoas, e Deus usa os problemas. Deus usa, diga comigo, Deus usa a palavra, as pessoas e os problemas para me fazer parecido com Jesus e viver o propósito pelo qual eu fui criado nessa terra. Então não veja as pessoas como inimigos. A nossa luta não é contra a carne, não é contra sangue, e sim contra principados e potestades. As pessoas são instrumentos aí de Deus nesse processo, tanto para você abençoar, para você aprender a perdoar, para você aprender a crescer, para você agregar na vida do outro. Pessoas são bênção. E os problemas, como diz o texto que nós lemos, sabemos que todas, na sua Bíblia também está, Romanos 8, 28, todas ou está algumas? A minha está todas aqui, ó. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem. De quem? Daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito, que quer viver o propósito pelo qual foi criado. Então, todas as coisas, todas as circunstâncias, Deus usa as circunstâncias, elas cooperam muito positivamente para forjar o caráter de Deus em nós. E nós temos uma tendência corrompida, corrompida de ver as coisas, os aspectos, ou ver os problemas, sempre de uma perspectiva negativa. Sempre a gente fala, deu um problema, a gente só olha para o problema como perspectiva negativa. Sim ou não, gente? A gente vê, é uma enfermidade, é uma crise, a gente só olha para aquilo e fala, como algo ruim.
É assim ou não é? É automático. Não, eu estou passando uma luta. A gente só olha essa luta como algo ruim. Só que a Bíblia fala que todas as coisas cooperam para o quê? Para o bem. Então os problemas, eles nos fazem mais bem do que mal. Se a gente aprender a olhá-los pela perspectiva correta. De que Deus usa as pessoas, a palavra e os problemas, para um propósito maior, para o meu próprio bem. Então os problemas, eles podem, por exemplo, nos aproximar de Deus. Quantos de nós, eu acho que todo mundo aqui, que passou por um problema e buscou a Deus mais. Você tinha uma vida de oração lá. Aí veio uma luta, uma luta na família, veio uma luta de uma enfermidade, veio uma notícia, veio uma crise financeira, você precisava de alguma coisa. Quem é que aumentou a sua vida de oração? Começou a orar mais, começou a jejuar. Já fez mais bem do que mal. Está orando mais, me aproxima mais de Deus, já fez mais bem do que mal. Então os problemas, eles podem nos aproximar de Deus. Os problemas, eles podem fortalecer o caráter de Cristo em nós, porque Ele fortalece a nossa fé. Está ali aquela luta, não, Senhor, eu creio que o Senhor pode mudar. Fortalece a nossa confiança em Deus. Os problemas fortalecem a nossa dependência de Deus. Os problemas fortalecem ou aperfeiçoam a paciência no nosso coração. A gente tem paciência no processo. Os problemas, eles podem ativar em nós perseverança. Porque eu não vou desistir daquilo que Deus prometeu. Os problemas, eles podem nos tornar pessoas melhores. Por exemplo, quando a gente passa por uma determinada problema de saúde, estou encerrando. Quando a gente passa por um problema de saúde, a gente valoriza, via de regra, principalmente naquele início ali, muito mais a saúde, sim ou não? Se você tem um problema lá deixa eu ver, um negócio lá que você bebe pouca água, esqueci o nome, que infecção urinária, alguma coisa que dá uma dor terrível, não sei o que nos rins. Cólica renal. O cara valoriza muito mais a água. Quando teve a crise de água, você lembra aqui? A água para tomar um banho. A gente valoriza muito mais a saúde. Às vezes quando a gente passa por uma enfermidade, quando a gente passa por um luto, a gente começa a valorizar muito mais as pessoas que estão perto de nós. Sim ou não, gente? A gente começa a valorizar as pessoas. Quando passa por uma crise, às vezes financeira, nós valorizamos a provisão diária, a gente não desperdiça. Então, todas as coisas cooperam para o bem. E lembrando que os problemas, eles podem nos aproximar das promessas. Diga assim comigo: os problemas podem me aproximar das promessas. Os problemas podem nos aproximar das promessas. O Golias, que era visto como um problema, aproximou Davi do trono. A injustiça dos irmãos de José, que fizeram com ele, o menino fez nada, só sonhou o sonho, foi Deus que deu o sonho para ele, só contou o sonho. Por causa do sonho, os irmãos odiaram. A injustiça dos irmãos de José, colocaram ele numa caravana dos ismaelitas, que levou ele lá para o Egito, o qual ele se tornou governador. Então os problemas, a gente precisa olhar para os problemas de uma nova perspectiva, porque Deus usa a palavra, as pessoas e os problemas para nos fazer cada vez mais parecido com Ele, e viver uma vida sobre outro prisma, onde as pessoas não são inimigas, onde a gente vê as circunstâncias não como algo negativo, mas a gente começa a viver uma vida na perspectiva de Deus, e viver o propósito pelo qual nós somos criados, que através dessas coisas nós somos moldados à imagem, conforme a imagem do Filho de Deus. Amém ou não amém? Quem entendeu a palavra? Eu quero convidar você a colocar-se de pé nesse momento.